Mas ele disse, lembrem-se das orientações que vos damos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus, no versículo 3, a vosso respeito, é que vivam em santidade, afastados da imoralidade. Reparem, a vontade de Deus é vivemos na santidade. O que é santidade? Santidade é exclusividade a Deus. É ser separar do mundo para viver única, exclusivamente sob a orientação divina. Por isso, é uma transformação gradual que vai acontecendo na vida do cristão através da ação do Espírito Santo de Deus em nós, para sermos cada vez mais puros, até chegarmos à glorificação. Mas para isso, como diz a vontade de Deus, para todos aqueles que são cristãos e filhos de Deus, a vosso respeito e também a nosso respeito, porque isso não é só para eles. A vosso respeito, mas também a nosso respeito e a respeito de todos aqueles que são filhos de Deus e que um dia virão a ser filhos de Deus. Que vivam em santidade. Santidade é uma forma plena de incorporar a vontade de Deus na nossa vida. De viver na retidão, na santificação e viver na dependência, na graça e sob efeito pleno do Espírito Santo. Que vivam em santidade. Ora, quando uma pessoa vive em santidade, qual é a consequência imediata? É afastar da imoralidade. Imoralidade, o que é imoral? O que é que diz na vossa versão, no versículo 3? Prostituição. É claro que a imoralidade pode ser vista tanto numa perspectiva lato sensu, como numa perspectiva stricto sensu. Aqui, quando ele fala de imoralidade, temos que ver numa perspectiva stricto sensu. O que é stricto sensu? É mais naquela perspectiva de imoralidade sexual. É claro que alguns entendem que isso envolve outros componentes, mas como nós vamos ver aqui, é a ideia da imoralidade sexual, porque a palavra prostituição é uma palavra que vem a palavra grega porneia, que vem a palavra pornografia. O que é pornografia? Pornografia é tudo aquilo que é no cômputo de imoralidade sexual. A começar por aquelas a fornicação, bestialidade, homossexualidade, aqueles até que têm outras práticas até muito mais aberrantes, comportamentos que as pessoas vão tendo. Entre tudo, adultério, sim, adultério. Entre tudo que é imoralidade sexual. Logo, esta palavra, esse ato, o crente deve afastar. Por quê? Porque é contrário à própria santidade. Depois diz que cada um saiba usar com dignidade e honra o seu próprio corpo. Porque esta imoralidade sexual, o que é que leva as pessoas? Leva as pessoas a desonrarem os seus próprios corpos. Porque a partir do momento que uma pessoa entrega-se a esta imoralidade sexual, ele vive sob a concupiscências, sob a alçada da carnalidade. Ora, a partir do momento que a pessoa vive sob a carnalidade, essa pessoa não respeita os contratos. Quando dizemos os contratos, não respeita os contratos, não respeita as regras, ele vive sob efeito do seu próprio corpo. Aliás, é o que nós vemos hoje no nosso mundo pós-moderno. As pessoas fazem fidelidade no relacionamento e não honram estes relacionamentos. Por quê? Porque vivem de acordo com as suas convicções carnais e vão na base disso. Esta é a razão pela qual há muita traição mesmo no relacionamento amoroso, da mesma forma também traição do ponto de vista conjugal. As pessoas vão tendo vidas paralelas porque querem desfrutar, entre aspas, da sua, enfim, satisfazer os desejos do seu corpo.
Mas há outras pessoas que não conseguem materializar, porque nós não podemos ver isso só numa perspectiva de concretização. Porque hoje, ainda eu estava a ler esses dias, a sociedade portuguesa, um número muito expressivo de pessoas que são viciados na pornografia, audição, através de acesso aos vídeos de caráter sexual. E nós não vamos agora fazer vistas grossas com os nossos júniores, adolescentes, ou jovens, ou até adultos, que não haja alguém também metido que seja preso neste vício. Não estou agora a apontar dedo aqui, mas nós não temos que ser ingênuos, porque nós sabemos que esse é um campo hoje fácil, através de um smartphone, um telemóvel, é fácil. Pronto. Mas há muita gente que são capturados. E isto tem grandes repercussões na saúde própria sexual dessas pessoas que se quer apanhar nesta teia de vício da pornografia, porque não conseguem ter relacionamentos saudáveis nesse campo. A cabeça deles ficam minados por isso. E isso saiu recentemente, creio ainda na semana passada. Ali estava a dar caso. E não é só pessoas que não são casadas, como muitos estão casados que prejudicam o seu relacionamento por causa do vício da pornografia. Mas há outras pessoas, inclusive, que vão muito mais além quando são captados levam-nos em determinadas práticas infames por causa disso. Neste mundo, só pretexto das fantasias sexuais. E para, enfim, satisfazerem essas fantasias sexuais, incorrem-se em muitas práticas aberrantes, etc, etc. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que cada um saiba usar com dignidade e honra o seu próprio corpo. Porque a partir do momento que uma pessoa entrega-se a essas práticas de pornografia, essas práticas de fornicação, essas práticas de adultério, essas outras práticas que eu mencionei, essa pessoa está a desonrar o seu próprio corpo. Mas nós sabemos que nós, os crentes, nós não somos chamados para desonrar o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos que viver na pureza, em todos os domínios, mas aqui especificamente a própria pureza sexual. Que cada um saiba usar com dignidade e honra. Não é só dignidade, com honra o seu próprio corpo. Não se deixem levar pelos maus desejos como fazem aqueles que não conhecem a Deus. Isso é que nós vivemos no mundo. As pessoas que não são cristãs, que não são filhos de Deus, que não têm o Evangelho no coração, que não são transformados pelo poder regenerador do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas entregam-se à imoralidade. Vivem-se sob, enfim, esses efeitos, sob concupiscências carnais. São pessoas que não têm nenhum pudor, enfim, viver da pornografia, inclusive partilhar esses mesmos conteúdos ilícitos através, enfim, do WhatsApp e outras, círculos assim, etc, etc. Por quê? Porque são pessoas que não interiorizaram, que não têm estes valores do Evangelho, os valores, enfim, de transformação, de mudança, de ser fiéis nos contratos e essas coisas todas. Mas ele diz claramente aqui que cada um saiba usar com dignidade e honra o seu próprio corpo. Não se deixem levar pelos maus desejos como fazem aqueles que não conhecem a Deus. Que essas pessoas que, enfim, não respeitam o outro vivem de acordo com as suas convicções. Hoje em dia nós vemos a máxima de que eu tenho que ter amor próprio. As pessoas dizem, eu em primeiro lugar. As pessoas põem em primeiro lugar. Logo eu tenho que viver de acordo com as minhas vontades, não do outro. Isto aplica-se tanto numa perspectiva individual como nos relacionamentos e até na conjugalidade. Aqui nós temos só o meu irmão e o João Paulo, que são casados, mas quando nós vemos reflexo na perspectiva do casamento hoje, estou a falar mais do mundo, as pessoas já estão ali para viver de acordo com aquilo que são as suas orientações, aquilo que são as suas convicções. Quando não são atendidas a isso, é pretexto para traição, para infidelidade e para outras coisas más.
Mas não deve ser assim a conduta de um cristão. Isso é a conduta das pessoas que não conhecem Deus. Mas o apóstolo Paulo adverte de forma muito clara e peremptória. Não se deixem levar pelos maus desejos, como fazem aqueles que não reconheceram. Neste ponto, ninguém deve fazer mal ao seu irmão, nem prejudicá-lo. Como já vos tínhamos dito e avisado, o Senhor castiga duramente todos esses pecados. Que não tenhamos ilusão. Todas as pessoas que vivem nestas imoralidades vão arcar as consequências dessas mesmas práticas. Isto é muito, muito claro. E mais, há aqui um claro aviso, porque as pessoas que vivem assim, o que é que fazem? É prejudicar os outros. Tão simples quanto isso. Quem vive nesta conduta de imoralidade sexual são pessoas que não respeitam a fidelidade, não respeitam o compromisso, não respeitam a ética, não respeitam a moral e muito menos não respeitam as convenções. Por isso pisam nos outros. Esta é a razão pela qual nós vemos tanta infidelidade, tantas traições e tantas aberrações e abuso e violência neste campo, porque as pessoas não respeitam tão simplesmente. Mas nós somos advertidos aqui de uma forma clara. Neste ponto, ninguém deve fazer mal ao seu irmão, porque isto tudo vai prejudicando o outro. E nem prejudicá-lo, como já vos tínhamos dito e avisado. O Senhor castiga duramente todos esses pecados. Não só castiga, mas castiga severamente. Lá está novamente essa ideia de demonstração. Eles não têm desculpa para não cumprirem com isso. E ninguém pode invocar que era inocente sobre isto, porque ele já tinha previamente avisado sobre estes comportamentos. E depois no versículo 7, pois Deus não nos chamou para imoralidade, mas para vivermos em santidade. Lá está novamente. Deus não nos chamou para viver em imoralidade. E aqui entra não só a imoralidade sexual, como também a imoralidade no seu conceito lato sensu, no geral. De praticar injustiça, de prejudicar o próximo, de passar os outros, de ter os meios como fins. Não. Quando digo meios aqui, meios fraudulentos. Não é nada disso. Porque isso depois terá o justo castigo. E mais, Deus não nos chamou para imoralidade, mas para vivermos em santidade. E santidade que é uso exclusivo de Deus, sob a vontade de Deus, sob a alçada de Deus. Ora, a partir do momento que nós vivemos sob a vontade de Deus, nós também não prejudicamos o próximo, nem machucamos o próximo. E depois ele vai continuando. Portanto, tendo em conta o que foi dito, versículo 8, aquele que desobedece a estes preceitos não é um homem que desobedece, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Quem acha que não vai cumprir isso, porque há muitos crentes rebeldes que acham que, às vezes, determinados ensinos já estão antiquados. Nós temos que ajustar os contextos dos dias de hoje e por aí fora. Nós ouvimos muitos desses pretextos. Mas essas pessoas não estão a desobedecer meramente ensino daqueles que podemos considerar os nossos líderes, os nossos pastores, evangelistas e missionários e professores, mas em última instância o próprio Deus, que essas pessoas estão a desrespeitar, porque a palavra de Deus é ontem, hoje e para sempre. Não há aqui essa coisa de fazer interpretação atualistas, como alguns teólogos vão sustentando, de que temos que adaptar os contextos, etc, etc. Não é nada disso. E o apóstolo Paulo, enfim, é claro nisto.